Glória a Deus. Olá, bendito seja o nome de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Ele, o autor da nossa fé, aquela fé que mudou os nossos pensamentos, a fé dom do Espírito de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais uma mensagem, mais um estudo neste canal Iluminados pela Graça. Quero pedir a sua participação, sua gentileza, o seu carinho ao receber esse estudo, esse vídeo, você dá o like aí, ó, aperta aí onde tem assim, ó, dedinho para cima, você aperta aí, se inscreva no canal, ajuda o pastor Van, ajuda teu amigo, este irmão em Cristo, o Cristo eterno, o que ressuscitou, o eterno. Então ajuda aí teu amigo a compartilhar e também a se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, mas já assiste alguns vídeos, já vem assistindo, me acompanhando neste canal, você me ajuda se inscrevendo no canal, compartilhando e dando joinha, ok? Para a glória de Deus. Eu quero, em primeiro lugar também, eu quero aqui agradecer, a um irmão que eu não conheço pessoalmente, a um amado irmão em Cristo Jesus. Para ser cristão, a gente não se identifica pela aparência, mas pelo Espírito, nós somos conduzidos pelo Espírito de Cristo, que somos irmãos em Cristo Jesus. Eu estou falando do meu amado irmão, mais novo irmão que eu passei a conhecer, também companheiro de mensagens cristãs da graça de Cristo, do Evangelho da graça de Cristo. É o irmão Paulo, lá do canal Luzes da Graça, canal Luzes da Graça. Irmão Paulo, companheiro aqui de luta aqui, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, a paz a toda a comunidade, todo o povo, todo cidadão, toda cidadã, todo homem, mulher, jovem, criança, toda a população do Rio de Janeiro. Sinta-se abraçado pelo seu conterrâneo. Já passei aí, já morei aí 4 anos na Pavuna, São João de Meriti, já frequentei muito aí o estado do São Januário, tem umas caídas pelo Vasco da Gama, tá um sufoco, e frequentei muito o maior estado do mundo, o templo sagrado do esporte, Maracanã. E a minha saudação aí ao irmão Paulo e toda a sua família. Sinta-se abraçado pelo irmão Van, pelo canal Iluminados pela Graça. A força que o Senhor tem me dado no canal, compartilhando as minhas mensagens, minhas visões, meus pensamentos, como eu penso de acordo com a graça, em termos teológicos e escatológicos. Minha gratidão, meu muito obrigado de coração, irmão Paulo do canal Luzes da Graça. O Cristo eterno continue te abençoando grandemente, guardando o Senhor e toda a sua família para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus. Irmão Paulo, minha gratidão, pela sua vida e pelo seu ministério. Amém? Então, voltando agora para cá, vamos agora estreitar o negócio. Estamos falando sobre demônios, Satanás, o anjo caído, a antiga serpente, que é uma controvérsia muito grande no meio dos canais no YouTube. Então, alguns irmãos, principalmente os da escatologia consumada, alguns creem, a maioria não, mas na minha visão, no meu entendimento, Satanás foi um anjo caído e desceu do céu, foi expulso do céu, com uma terça parte
de anjos, certos? Anjos menores. E então se você ainda está assistindo agora pela primeira vez esse vídeo, volta aí os 2 vídeos passados, 3 vídeos passados, e você vai ver, vai notar, né, que a Bíblia fala sim de anjos caídos. Alguns anjos caíram, né, ou seja, deixaram o seu estado original lá no céu e vieram fazer parte, foram expulsos, né, e vieram aqui, como diz Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7 ao 9, ele foi expulso do céu e veio para a terra. Então, tudo isto com uma permissão, dirigido pela sabedoria, pela soberania do nosso Deus, aquele que criou o céu, a terra, o inferno e tudo que existe foi Deus que criou. Amém? Louvado seja Deus. Então, o texto que nós vamos ler, já me fizeram algumas perguntas sobre este tema, até dentro do canal mesmo do YouTube, né? E Pastor Van, o senhor fala que existe demônios, que existe Satanás, que foi um anjo caído, tudo bem, o senhor tem base bíblica, o senhor lança versículos fortes, né? Seus estudos são fortes, são estudos, né, que dá para a gente pelo menos entender os dois lados, os que creem e os que não creem. A Bíblia, ela é aberta, né? Ela tem só uma verdade, mas ela abre para os que querem crer, abre para os que não querem crer, e assim cada um vai tendo o seu entendimento. Pelo menos eu creio nessa condição. Satanás foi um anjo, né? um ungido, foi um querubim, certo? E um arcanjo, ele foi um arcanjo. Que mais? Ele também teve a sua queda e arrastou uma terça parte. Agora, no meu entendimento, Satanás, quando caiu, quando ele veio para cá, ele foi sentenciado e alguns demônios ainda permanecem ou permaneceram, porque a Deus pertence essa resposta, né? Mas alguns demônios pertencem, porque a gente vê lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 2, versículo 2, que diz que o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pastor Van, Satanás opera na igreja dos filhos de Deus? Não, mas não. E o que é que opera nos filhos de Deus, Pastor Van? Para você ficar bem consciente, como eu entendo, o que opera na igreja agora é aquilo que foi produzido no Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, a semente do diabo penetrou até ouvi uma mensagem de um irmão, não lembro bem, que penetrou no genes de Adão e Eva, e esta semente foi produzindo aos filhos de Adão, aos filhos e os filhos, até nós, até nossos filhos, até quantos Deus permitir que venha a ser gerados, um homem ou uma mulher, um bebê, certo? Então já nasce, toda criança, ela já nasce com esta semente do mal, Agora, na igreja, o que opera na minha vida e na sua vida é a carne que foi infectada. A carne, ela está infectada, por isso que ela tem que ser destruída, certo? A carne tem que ser destruída para sempre. Por isso que a condenação do homem foi a morte, certo? E morte física. Então este corpo, ele vai padecer e este mal vai ser destruído quando este corpo padecer eternamente. Louvado seja Deus. Amém? Então eu quero agora que você me acompanhe nesse texto de Marcos capítulo 1. Presta bem atenção a você que não crê que existe demônios, que diz que Satanás é a carne,
que o diabo é a carne, né? Que outras e outras manifestações de demônios não passa de carne, beleza? Então vamos ver se isto aqui é carne. Presta bem atenção, você, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando. Vamos ver o texto de Marcos. O que é que diz Marcos? Capítulo 1, versículo 32 e ao 34. Vamos ler? 32. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios, ok? Enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. 34. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Presta bem atenção aqui. O texto diz que Jesus curou, né, muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios e expulsou, curou e expulsou. É completamente diferente a ação aqui. Uma ação de curar e outra é a ação de expulsar, expelir demônios. Muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios, presta bem atenção nesta revelação aqui. Jesus, ao expulsar os demônios, Jesus não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Ou seja, Jesus curava, aí o texto que está dizendo, não é o pastor Van que está falando isso aqui não. Isso aqui não é a minha interpretação, não é o meu achismo, não é o que eu penso, eu não estou acrescentando nada, eu estou apenas falando, dizendo o que o texto, o que está escrito aqui. Veja se não é assim. Olha só, Jesus curou muitas pessoas, está escrito ou não está aí na tela? Está escrito. Muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Agora, quando Jesus ia expulsar algum demônio, ele não permitia, está escrito ou não está escrito? Não permitia, porém, que os demônios falassem. Ou seja, quem falava aqui, ou quem queria falar, eram os demônios, e não o enfermo, nem a enfermidade. Presta bem atenção. Quem queria falar aqui eram os demônios, não a enfermidade, não o corpo, não a carne, mas os demônios queriam falar. E Jesus sabia da intenção deles, né? Pediu que eles não falassem nada, que eles ficassem calados, ok? Muito bem, glória a Deus. É assim ou não é assim que está escrito? É assim que está escrito. Muito bem, vamos lá. Então, agora, trouxeram a Jesus duas classes de pessoas dentro da sociedade. Então, foram lá nas comunidades, na sociedade, nas vizinhanças, nas casas, e pegaram os enfermos e os que estavam possessos de demônios. Ou seja, as duas classes de pessoas, os enfermos e os endemoniados. Está aqui, ó. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E o detalhe, não permitia, porém, que os demônios falassem. Os demônios não falassem, pois sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem era Jesus. Muito bem. Então, no texto original, no grego, que nós também estamos estudando o grego, que diz o grego, porque no português nós não vamos entender isto aqui,
né? Mas como foi escrito a língua original foi o grego koiné, então quem deve responder alguns termos, alguns textos, né, algumas colocações, algumas palavras, é a língua original. E a língua que ela foi escrita foi o grego, então o grego deve dizer alguma coisa, não é assim? Então, para um bom estudante, para quem examina as escrituras, não é chegar assim e mandar, olha aí, o demônio é a carne, o opositor aqui é a carne, não, é a lei, não, é Moisés. Não é por aí. O contexto é que vai dizer o que esta palavra representa, qual o objetivo desta ação aqui, o que estes enfermos, o que significa demônios, possessão, enfermidades. Então no texto grego, esta palavra está escrita assim, pantas, tus, kakos, rontas, kai, tus, daimonizomenos, ok? Então, o que isto significa para o nosso português? Vamos lá. Então, aqui ele diz, curou muitos enfermos. Está aqui, ó, versículo 34. Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Os enfermos, kakos no grego. E este termo kakos, enfermos, no grego, significa que a pessoa estava, presta bem atenção, olha o que é que diz o grego. A pessoa estava, kakos, enfermos, fisicamente mal. Fisicamente mal. Doente. Enfermo na carne ou no corpo físico. Esta expressão aqui, enfermo, para enfermos, kakos, significa dizer que a pessoa estava enfermo fisicamente, ok? Ou na carne ou no corpo físico, certo? Então, Mateus 14, olha o que diz Mateus. Cadê Mateus? Mateus, capítulo 14. Veja como esta enfermidade aqui era física, não era nada de... eles estavam possessos, e todo possesso, um demônio, era uma enfermidade. Não, não é por aí. Se você prega isso, ensina isso, você está ensinando aquilo que a Bíblia não está dizendo. Enfermo aqui, em Marcos 34, é kakos. Kakos significa que a pessoa estava enfermo fisicamente. Depois a gente vai ver os demônios fisicamente, certo? Mal, estava doente, enfermo na carne ou no corpo físico. E nós vamos agora para Mateus 14, versículo 35. O que é que diz Mateus 14, 35? Que diz: quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Cadê os endemoniados aqui? Não aparece. Não aparece aqui, só enfermos. Enfermos o quê? Fisicamente, uma ferida, um aleijado, né? Problema físico, problema mental, problema de depressão, um problema no corpo físico, um mal-estar, qualquer coisa, menos possesso. Aqui não tinha possesso, aqui era enfermo, kakos, enfermidade física, aparente, do corpo, da carne, ok? Também podemos ver Marcos 6, olha o que é que diz Marcos, capítulo 6, versículo de número 55. Olha o que é que diz. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Levando os enfermos. Cadê os possessos aqui? Você não diz, né? Eu escuto, né, alguns pregadores da escatologia consumada que diz que sempre que tem enfermidade está ligado à possessão, a demônios, né? Não,
Aqui só tem enfermos, cacos, só tem cacos. Não tem daimonizomai, não tem, né? Não tem endemoniados, ok? Então, enfermos, aqui corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Também podemos ver Lucas 7, Lucas capítulo de número 7, e o versículo de número 2, versículo 2, que diz: naquela ocasião, um escravo muito intimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte, ok? Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo no corpo, na carne, ok? Então, era uma enfermidade externa, física, aparente, nem nada a ver aqui com demônio, possessão, enfermidade que está ligada a demônios, que demônios não. Naquele texto de Marcos, você consegue perceber, vamos voltar lá, né, para Marcos, capítulo 1, versículo 34, que diz, 34, então Jesus curou muitas enfermidades que sofriam de muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou outra ação, expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era, eles conheciam Jesus. Muito bem. Então, agora, os endemoniados, aqui, ó, curou, né, muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, os endemoniados. Então, para demônios ou endemoniados, Mateus usou um verbo grego, daimonizomai. Daimonizomai. E o que significa isso, irmão Van, pastor Van? Deixa eu abrir aqui um parentezinho aqui, fazer uma colocação. Alguns perguntam, pastor Van, o senhor é pastor porque ainda conserva o sistema religioso evangélico? A minha resposta é não. Eu não tenho prazer, não sobe à minha cabeça o título de pastor, né? Não, nada disso. Não, se você me considera, me chama de irmão Van, irmão Ed Van, Van, seu Van, moço, qualquer outro nome, para mim a amizade é a mesma, a consideração é a mesma, a honra é a mesma. Pastor, porque eu não descrie ainda que o ministério de pastoral, certo? Que Deus desfez os dons, né, de pastor, de mestre, de diácono, diaconisa. Eu sou um diácono, uma diaconisa, sempre, né? O maior diácono na face da terra foi o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, diácono, diaconai, né? Então, quando ele diz eu vim para servir, ele está dizendo eu sou um diácono, eu sou um servo, né? Então, é o mesmo pensamento meu, eu sou um servo, estou aqui para servir. Então, se você quiser me chamar de irmão Van, glória a Deus por isso, não se preocupe não. Quiser chamar de pastor Van, esse título foi ficando, mas eu me sinto bem se me chamarem de irmão Van. Mas fique à vontade, amém? Não sobe para a minha cabeça títulos, não sobe, nunca subiu e nem vai subir. O que está na minha cabeça é a metanoia, mudança de pensamento.
é a graça de Cristo, é a mente de Cristo que está aqui, ó. É o poder de Cristo, é o nome de Cristo, é a glória de Cristo, é o Espírito de Cristo, é o reino de Cristo. Amém? Louvado seja Cristo por isso. Então, irmão Van, glória a Deus. Então, como eu falei aqui, os endemoniados, Mateus usou este nome aqui, daimonizomai, né? Para dizer, esta palavra no grego, para dizer, ele está possesso, dominado. Presta bem atenção aqui, ó, nessa passagem aqui, ó. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de enfermidades físicas no corpo e expulsou quem? Muitos demônios, espíritos, anjos caídos. E ao cair, né, a Bíblia, os autores da Bíblia e o próprio Cristo os chamou de demônios, que são anjos caídos, né, espíritos maus, anjos caídos. Jesus expulsou esses demônios. Então, no grego, essa palavra para demônios quer dizer que ele está possesso, dominado. Então, para eles, os demônios dominava este homem aqui, esta pessoa, a mente dele, certo? Dominado, possuído, afligido, atormentado por um espírito mau. Esta pessoa, este homem, estava possuído, atormentado, afligido por um espírito mau, um anjo caído, um demônio. Demônio é um espírito mau e ele só opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Então, Jesus expulsava esses demônios e olha que em seguida Jesus dizia: não permitia, porém, que os demônios falassem. Você já viu um corpo falar? Eu pergunto a você da escatologia consumada, né? Você que fala tanto, que é o expert, que é o conhecedor. Aqui, ó, Jesus, ao expulsar os demônios, não permitiam que eles, os demônios, falassem. Por quê? Porque sabiam, conheciam quem era Jesus. Jesus expulsava e dava uma ordem para eles não falar, ok? Não permitiam, porém, que os demônios falassem. Então, quando diz aqui, ó, expulsou muitos demônios. Demônios, certo? É estar possesso, né? Dominado, possuído, afligido, atormentado por um espírito mau. Este homem passou semanas, meses, talvez até anos possuído por este demônio, até a chegada daquele que tem poder sobre os demônios, daquele que os criou, daqueles que os conhecia, né, antes da fundação do mundo, né, quando eles moravam lá como anjos, e eles conheciam a Cristo, a Deus. Por isso que Jesus proibia, presta bem atenção nisso aqui. Disse Jesus: não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Olha só o que diz Mateus 4:24. Vamos aqui para Mateus, capítulo 4, e o versículo 24, que diz: as notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, que estivessem possuídos por demônios, enfermos, ok? Ou enfermidade ou dor, vírgula. Agora, outra ação, aqueles que estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava, ok? Então, os enfermos e os possuídos, né?
é endemoniados ou endemoniado. Então, aqui você percebe claramente, Marcos capítulo 1 e o versículo 34, que Jesus diz: então Jesus curou. Isso aqui é muito sério. Se você quiser negar isso aqui, é questão sua. Aí a Bíblia não vai deixar de ser verdadeira, né? Nem a Bíblia vai deixar de ser menor, nem vai acrescentar nada a ela. Ela continua sendo a Bíblia, né? Embora sendo um livro de uma história para os judeus, ok? Que foi um livro para um povo, escrito de judeu para os judeus, né? Mas para nós também traz revelações para os gentios, para os não-judeus. Então, se você quiser deixar de crer, é questão sua aqui. Mas olha aqui o que o texto diz, né? Então, Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, espíritos maus. Agora, a questão é essa aqui, ó. Eu quero que você desenrole isso aqui. Nos demônios, Jesus dizia assim, ó, não permitia, toda vez que Jesus ia expulsar um demônio, ele não permitia, porém, que os demônios não permitiu, não foi a carne, a ordem que ele deu, e nem foi a lei, e nem foi a enfermidade, nem foi a Moisés. Mas ele dizia aqui, ó, não permitia, porém, que os demônios falassem. Como é que você vai sair disso aqui? Qual é o arrumadinho que você vai fazer para distorcer? E só se for distorcido, só se for acrescentado, só se for extraído ou diminuído, né? Não venha me dizer que esse texto aqui não se encontra no original. Nem venha me dizer também que isso aqui foi uma acrescentação. Não, o texto não quer dizer isso. Jesus não quis dizer isso. Esse texto aqui é uma parabola. Não, isso aqui é uma metáfora. Não, isso aqui é um enrolation. Não é por aí. Seja honesto no texto. Jesus, vou ler para acabar esse assunto aqui, para ir para o outro. Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Ponto. Acabou. Vírgula. E expulsou muitos endemoniados, ou muitos demônios. Ponto. Outra questão agora. Jesus não permitia que os demônios falassem. Demônio fala, meu irmão? E os demônios falam agora? Eu estou vendo isso agora aqui. Demônio fala? Como fala? Se ele é corpo, se demônio é carne, se demônio é uma enfermidade. Como é que eles falam? Desenrola aí. Pois sabiam quem ele era e ainda conhecia Jesus. De quebra, eles falavam e ainda conheciam Jesus. Desenrola aí. Próximo estudo, nós vamos... Então aqui foi só uma introdução sobre os demônios. E no próximo estudo, ele curou os enfermos, doentes e expulsou muitos demônios. Expulsar não é curar, ok? A gente viu isso aqui. Ao expulsar, ele dizia, epa, não fale não, fiquem calados aí. Então, o que significa curou e expulsou? O que é que significa curar no grego e expulsar no grego? Lhe interessa? Quer saber? Chamou sua atenção? Mexeu com seu conhecimento? Dá um like aí, ó, assim onde tem aí, ó, dá o like. Se você se inscrever no canal do Pastor Van, do Irmão Van, não paga nada, não gasta um centavo. Você só está ajudando o Irmão Van. Você só está contribuindo para o crescimento deste canal. Eu não vou ganhar um centavo com isso. Pelo contrário, eu me dedico, passo horas e horas examinando as Escrituras, lendo livros e livros e livros, estudando no Google, pesquisando, lendo grego, me esforçando para aprender mais ainda, para me aperfeiçoar no grego, né, que é o de Mateus a Apocalipse, foi todo no grego. A gente não pode chegar assim, mandar de qualquer forma e dizer simplesmente que Satanás ou o demônio é a carne, sem ver o seu contexto,
sem ver o que é que diz o original. Não pode, não é chegar assim e atropelar tudo, não. Olha o que o texto diz aí. O texto é bem transparente. O texto não tem nenhuma dúvida, esse texto. Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. E aqui uma ação, Jesus curou, eles iam-se embora. Mas ficava agora quem? Outra parte enferma? Não, só os endemoniados. E expulsou muitos demônios. Não permitia, aqui é que é o caldo aqui engrossa. Não permitia, porém, que os demônios falassem. Por quê? Jesus não permitia que os demônios falassem. Porque os demônios, que são anjos caídos, conheciam Jesus. Amém? Dá o like, compartilha e se inscreva. Eu peço a você não paga, não vai tirar nada do seu bolso. Se inscreva aí no seu amigo aí, irmão Van, pastor Van, amém? E mais uma vez, ao meu amigo e irmão em Cristo, Paulo, o meu abraço, meu carinho, as minhas sinceras saudações em Cristo Jesus, saúde a você, prosperidade de vida grandemente, você, toda a sua família, né? Que seu canal dispare, cresça, né? Sem controle, cresça sem controle, né? Para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente, irmão Paulo, o Senhor e todos aqueles que lhe seguem, que tem ajudado o irmão Van aqui de Cabedelo, na Paraíba. Os meus sinceros abraços, irmão Paulo em Cristo Jesus. E a você, se inscreva para a glória de Deus. Próximo estudo, você não pode perder nenhum estudo mais no canal do pastor Van. O que é que significa curar, né, no grego, e o que significa expulsar no grego. É isso que a escatologia ensina? Não perca, próximo estudo.